Vocês sabem, eu sou Aloysio Mercadante, vocês me conhecem da vida pública, mas hoje eu estou aqui como apresentador do programa Brasil Primeiro para entrevistar a nossa querida presidenta Dilma Rousseff, presidenta legitimamente eleita do Brasil. Presidenta, a minha primeira pergunta, e é uma coisa nova a gente poder se relacionar assim na televisão. Como entrevistado e entrevistador. Entrevistador, uma novidade histórica. Mas Entrevistada. eu queria fazer a primeira pergunta, que você desenvolvesse um conceito que você tem discutido internacionalmente, eu venho acompanhando em vários debates, sobre esse conceito de estado de exceção seletivo, que caracterizaria o golpe como um processo político em evolução, um estado de exceção seletivo que não é uma ditadura, mas não é mais o Estado democrático de direito. O que é isso? Por que esse conceito? O que ele ajuda a esclarecer o que nós estamos vivendo? Olha, Mercadante, primeiro eu queria cumprimentar aí, eu estou aqui no 247, me sinto assim bastante confortável, porque é necessário que no Brasil haja de fato um local, no caso 247, onde a gente pode ter uma avaliação sem ódio, sem preconceito e que a diversidade de opiniões apareça. Então, eu queria dizer que o golpe de 2016 sempre suscitou uma grande interrogação. Mas como pode ser um golpe se nós não estamos, como na ditadura, com todas as instituições suspensas e todos os direitos democráticos e civis, né, controlados, quando não controlados, e eliminados? Por exemplo, o direito de organização, de opinião, liberdade de imprensa e outros. Portanto, não é um golpe. Era isso que os golpistas argumentavam. Na verdade, era um golpe, só que um golpe de novo tipo. E aí há várias avaliações de que golpe é esse. Alguns até chamaram de soft golpe, né? Um soft coup d'etat, que não tem nada a ver, não é soft coisíssima nenhuma, né? Porque as pessoas estão tendo seus direitos mais elementares, né, reduzidos a pó. Nós temos um ataque violento aos direitos sociais, aos direitos trabalhistas, e entregamos à Embraer muitos blocos de petróleo, e só não entregamos mais porque houve uma decisão do ministro do Supremo, Lewandowski, no sentido de impedir que haja vendas de patrimônio público sem autorização do parlamento. Muito importante decisão. Fundamental, porque eu não sei o que eles teriam em mente se isso não fosse uma espécie de trava de arrumação. Acho que eles venderiam a Caixa, enfim, eles fariam aquela liquidação total do Brasil. Mas voltando, o que tem de diferente nesse golpe? É que ele é um golpe num outro momento da história. Primeiro porque os golpes militares eles ocorreram durante a Guerra Fria. São típicos produtos da Guerra Fria. Esse golpe é produto de um domínio bastante perverso que o chamado mercado assume em relação ao conjunto da sociedade. Que mercado é esse? É o mercado de um desenvolvimento econômico extremamente financiarizado, né? As finanças dominam a economia, dominam a indústria, dominam a agricultura, dominam os serviços. Recentemente se mostrou quanto ganhavam cada um dos grandes executivos financeiros, né? São pessoas que ganham abusivamente em termos de milhões e milhões de reais, enquanto o povo brasileiro tem seu trabalho precarizado, mercado de trabalho desregulado. Esse golpe, então, ele tem por trás dele uma grande direção, que é o mercado. A discussão é quem é, de fato, neste golpe, quem é, como é que ele se configura, qual a diferença da ditadura militar? Eu acredito, Mercadante, que nós vivemos sobre um momento em que o estado de exceção, aí mais entendido como o avanço de medidas de exceção, corroem a democracia. Se você fizesse uma imagem, né, que a árvore da democracia, no caso da ditadura militar, era cortada pelo machado,
Neste novo tipo de golpe, o que acontece com a democracia? Ela é corroída por parasitas e fungos perigosíssimos que corroem por dentro. Como que corrói por dentro? Nós ontem vivemos essa correção. Esse é um tema central. Porque você vem dizendo muito, mostrando, o golpe é um processo. Começou com o seu afastamento sem crime de responsabilidade, sem base jurídica, sem amparo constitucional, avançou na retirada dos direitos, na venda do patrimônio, desnacionalização do país e impediu Lula de qualquer forma, violando todas as regras legais e constitucionais, prendendo um inocente e impedindo a sua candidatura, que é uma candidatura vitoriosa na eleição, e todos sabem disso no Brasil, todas as pesquisas reforçam isso. O que aconteceu nesse processo? Até onde eles vão e o que está em jogo nessa questão do Lula e da liberdade do Lula? Eu acho que ontem aconteceu um fato que é de grande gravidade, porque acrescenta mais eu acho um ato de exceção nesse conjunto de atos de exceção que caracteriza esse avanço de uma variante do estado de exceção. Um dos teóricos do estado de exceção diz o seguinte: o soberano do estado de exceção é quem pratica a exceção, quem executa a exceção. Mesmo considerando que o mercado é o grande sujeito, o executor, infelizmente, tem sido segmentos do Poder Judiciário. E isso é muito grave. Por quê? Porque num sistema como o nosso, um sistema em que prevalece o Estado Democrático de Direito, o Judiciário ocupa um papel fundamental. Ele é uma espécie de cimento que solda todas as instituições, que organiza a relação das instituições de uma forma imparcial e justa, por suposto. O que tem acontecido no Brasil é que, como o golpe corrompe as instituições, o golpe de 2016, ele começa a colocar todas as instituições, né, sobre a forte pressão da exceção. Eu dou um exemplo. Primeiro exemplo. Quando foi julgado um fato absurdo, que era o Grampo, numa conversa minha, presidente da República legitimamente eleita, com o senhor presidente Lula, ex-presidente da República, foi gravada a entrevista e depois divulgada, ferindo duas questões. Primeiro, uma questão que em qualquer país do mundo dava lei de segurança nacional. Não é possível grampear um presidente da República. Bom, quando quiserem grampear um presidente da República, tem de pedir autorização para o Supremo. Nenhuma das duas coisas foram feitas, incorrendo, portanto, nos Estados Unidos a prisão imediata. Então, a autorização do juiz Moro para a gravação minha e do presidente Lula feria a Lei de Segurança Nacional e, além disso, feria todas as questões garantidas pela Constituição de privacidade. Artigo 5º, cláusula PET. O que acontece? Acontece que não é aí que para a exceção. O grave da exceção é que quando isso é julgado no TRF4, no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, qual é a sentença? Porque foi julgado, por que foi julgado? Porque o ministro Teori Zavascki disse que tinha sido cometido uma ilegalidade. Um grupo entra e leva essa questão para o TRF4, se era um crime ou não essa gravação de um presidente sem autorização do Supremo e ferindo a lei de privacidade. Bom, qual é a fala? A fala é o seguinte: a Lava Jato é tão excepcional que cabe uma medida excepcional suspendendo a legalidade. Qual é a legalidade? A Constituição. Ou seja, a Lava Jato permite que suspenda a Constituição. Vamos dizer que aí começa o nosso enredo. Começa aí, começa com a cumplicidade com um processo de impeachment sem crime de responsabilidade, mas vai se agravando, vai se agravando. E agora nós temos, além do julgamento do inocente, como é o presidente Lula,
né, sem provas, só baseado em convicções. E sem nexo causal assumido pelo Nenhuma, próprio juiz nenhuma que da disse... Petrobras. Por isso ele era prevento. Quer dizer, o juiz da primeira instância, Moro, não poderia ter julgado esse caso que estava em São Paulo. Sem o dúvida, apartamento é aqui. sem Quer dizer, dúvida. você leva para Curitiba sem nenhum nexo demonstrado, comprovado com a Petrobras e abre mais uma arbitrariedade no processo. Ou seja, se compromete o devido processo legal e também a presunção de inocência. Perfeito. Agora, o que nós assistimos é gravíssimo. Por quê? Porque dois princípios fundamentais ficaram, de fato, destruídos. E destruídos em público, né? Perante toda a imprensa internacional e a nacional, perante todos os brasileiros e o mundo. Que princípios? Um dos princípios fundamentais do Estado Democrático de Direito, da moderna democracia liberal, é: todos são iguais perante a lei. E, diante disso, é fundamental que a justiça seja imparcial. É por isso que ela tem uma balança na mão e uma venda. Ela não pode julgar conforme, vamos dizer assim, a cara do freguês. Ela não pode julgar conforme a cara do freguês. Bom, o que nós vimos? Nós vimos, primeiro, um desrespeito à hierarquia, né? Um juiz de segunda instância desautorizado por um juiz de primeira instância. Revogam a decisão. Depois, há um processo crescente e aberto, né? Que parece com aquilo que aconteceu com o passarinho no julgamento, quando se discutia o AI-5, na época da ditadura, que ele disse as favas com os escrúpulos. E parece que esse pessoal acha, atualmente, que escrúpulo não é algo fundamental para se ter numa democracia em relação à Constituição e os direitos. Escrúpulo é uma ilha grega, eles acham. Como um amigo nosso dizia, Mercadante, o Marco Aurélio Garcia, em relação ao ex-deputado atualmente preso, Eduardo Cunha, que o Eduardo Cunha acreditava que escrúpulos era apenas uma ilha grega. Continuo achando que escrúpulos é apenas uma ilha grega quando nós assistimos esse suceder de ações que violam a legalidade, que violam as relações necessariamente hierárquicas que prevalecem. Os ritos processuais desobedecem às legislações e agora querem que tudo fique por isso mesmo. A consequência é pior, porque agora montam uma farsa de, eu diria, de relatos farsescos que tentam colocar a responsabilidade não em quem tem, que é um juiz de primeira instância revogando uma decisão de um juiz de segunda instância, violando a hierarquia. Uma instituição do executivo não cumprindo ordem judicial. E tentam colocar este problema como sendo algo que foi gerado pela ação do desembargador que corretamente deu habeas corpus para o presidente Lula. E era o único desembargador de plantão. Plantonista. E aí a lei é clara. Ao plantonista há essa atribuição de competência. Nós, o Mercadante, que não temos especialização jurídica, que assistimos isso de fora, já a nós, isso fere nossa sensibilidade social, política, a nosso compromisso democrático com o Brasil. Eu fico imaginando que um jurista, que seja um jurista independente, ele não precisa de ter lado, aliás, ele não deve ter. Deve achar de um processo como esse, em que de fato, se corrompeu o Poder Judiciário. E tem uma coisa, assim, você não precisa concordar com a decisão da Justiça. Eles podiam recorrer da decisão. E cabia recurso à decisão. Podiam recorrer ao STF e ao STJ e desautorizaria a decisão, eventualmente a decisão do desembargador. Agora, não acatar a decisão judicial viola toda a estrutura de equilíbrio institucional do país, o papel da justiça. E eles desobedeceram, desacataram deliberadamente. E mais de uma vez, ao longo do dia, uma decisão judicial claríssima de um desembargador de Estado.
Então, abre um precedente que mostra que não há limites mais na agressão ao Estado de Direito para prevalecer os interesses, que é, a qualquer custo, impedir o presidente Lula de ser candidato a presidente. E isso é muito grave, Mercadante, porque até então eles mantinham pelo menos uma fachada. Agora, eles rasgaram abertamente esse biombo que tentava esconder, né, a perseguição ao presidente Lula para ele não ser candidato. Porque, veja você, dentro dessa sua argumentação, que eles podiam perfeitamente ter soltado, ter recorrido, eventualmente ganho, e teria, então, o presidente Lula, através de um processo democrático, novamente preso. Mas não pode nem isso, porque o Lula é tão ameaçador para eles, porque eles hoje não têm o apoio da população. Eles foram derrotados. Por quê? Quem cresce no lugar deles? Cresce a extrema-direita e todas as suas posições absolutamente intolerantes, de ódio e que tenta resolver tudo através da violência aberta. Eles, então, querem a todo custo evitar até que o presidente Lula, sem estar em processo eleitoral, saia. Por quê? Porque a ameaça do presidente Lula é pela existência dele, pelo fato dele ser, como disse lá em São Bernardo, naquele dia triste, ele disse: eu não sou uma pessoa, sou uma ideia também. Então, como ele representa uma força muito grande para romper com esse golpe, com toda a perda de direitos, sobretudo, o Mercadante, eu estou muito preocupada com essa venda da Embraer. Eu estou muito preocupada com o que querem fazer com a Petrobras, com a pauta que eles têm para a Caixa. Você suspendeu a 9ª rodada do pré-sal, porque tinha descoberto grandes reservas de petróleo. Você falou: isso não vai ser licitado, isso aqui é reserva do povo brasileiro. Mudou toda a lei para ter conteúdo local, para ter a Petrobras como operadora única. Agora, a Câmara, apagada as luzes desse governo, de um golpe que não tem nenhuma legitimidade e credibilidade, aprova vender 70% dessas reservas. E é uma luta que você lutou, inclusive os royalties do petróleo para a educação, tudo isso está sendo comprometido em relação ao futuro. Que era o nosso Brasil, passaporte para o futuro. Passaporte futuro, a ideia é que você construiu Não, o seu porque governo. tem gente que diz o seguinte: dá para racionalizar o gasto com a educação. Não dá, não. Um país que tem a carência educacional que nós temos, que alijou da educação milhões de pessoas e ainda tem aqueles que estão entrando. Então, essas duas ondas, as pessoas que foram alijadas antes e as que entram agora no presente e que vêm no futuro, precisam de investimento pesado em educação, porque isso será, de fato, a mudança radical no Brasil. Você terá, de fato, uma nação desenvolvida, não por conta do PIB apenas, mas por conta que as pessoas vão ter acesso à educação. Agora, você veja só, eles falam que o preço do petróleo, da gasolina, do diesel, do querosene de aviação e do gás de cozinha tinha de ser aumentado todos os dias de acordo com a flutuação do preço do petróleo internacionalmente e também flutuação do dólar. Por que isso? Se o Brasil... Isso eu vou falar por baixo. Pelos dados que eu tenho, os custos de produção do petróleo no Brasil são, a grande parte deles, acima de 70%, denominados em moeda local, ou seja, em real. Não tem nada a ver com dólar, nem do petróleo do mercado internacional, porque é o nosso petróleo que nós extraímos. E por quê? Se nós temos o controle no Brasil de em torno de 60%, das ações ordinárias da Petrobras, e, portanto, o Brasil tem o controle da propriedade da Petrobras. Por que nós, que temos 60%, quem é que tem 60%? O povo brasileiro.
Por que que o povo brasileiro tem de ceder as vantagens para aqueles que não detêm 60%, que são, de fato, alguns controladores estrangeiros? E essa política gerou naquela greve dos caminhoneiros uma crise. Quer dizer, o PIB caiu, a indústria teve a maior queda da história, 10,6%. A inflação cresceu fortemente. Aumentou 1,6%. E o risco de uma nova greve está posta, porque eles não conseguiram até agora equacionar minimamente o desastre que foi essa política neoliberal na Petrobras. E ela é tão grave, Mercadante, você deve lembrar disso. Você lembra que todos os empresários pediam, como sendo uma das coisas fundamentais, a previsibilidade? Qualquer empresa precisa de ter previsão. Como é que uma pessoa, um caminhoneiro não só, como é que qualquer setor econômico, porque todos usam de uma forma ou de outra, né, indiretamente ou diretamente, o petróleo. Como é que você vai ter previsão se o preço cresce todos os dias e você não controla esse crescimento? Como? Eu tenho uma preocupação que está associada a todo esse processo, que eu gostaria que você refletisse um pouco hoje aqui no nosso Brasil 247. Por que a candidatura ao Senado? Por que Minas Gerais? Você não pretendia ser candidata. Você falou, olha, eu não quero, vou parar, vou ajudar de outro jeito, participando, debatendo. Mas as pressões foram muito fortes da base, da nossa militância, dos eleitores, do partido, dos aliados, para que você estivesse no centro da disputa política e você optou por Minas. Como é que você vê esse teu papel como senadora por Minas Gerais? O que significa, nesse momento da história do Brasil, essa candidatura? Olha, Mercadante, eu acredito que o estado de Minas Gerais tem algumas características. Ele é como se fosse um Brasil, né, em menor escala. Ele tem o Nordeste, ele tem, né, o Norte, tem um Sul e um Sudeste, muito parecido com a divisão do Brasil. Mas, além disso, Minas Gerais sempre teve... Em Minas Gerais sempre se expressou os grandes conflitos nacionais. E nós temos um lá. Nós temos em Minas Gerais os autores, tanto do processo do impeachment, como aqueles que criaram as condições para que o governo mais corrupto da história desse país subisse ao poder e governasse. Então, essa aliança PSDB e PMDB, hoje MDB, ela é responsável por essa destruição que todos nós vivemos no Brasil. Eu acho que, mesmo eu querendo, né, tendo passado por tudo isso e querendo um pouco de descanso, não posso ter um pouco de descanso enquanto o país não tiver condições de recuperar as suas condições de crescimento, a sua saúde, né? A sua saúde econômica, a sua saúde social, a sua saúde política e, sobretudo, nesse momento em que 2018, outubro, não é que nós vamos resolver tudo não, mas nós não vamos resolver nada se não tivermos um governo legítimo que tenha compromisso com o desenvolvimento do país, com a sua população e a democracia. Então, por isso, eu escolhi o Rio Grande do Sul. Você sabe que eu nasci em Minas Gerais. Eu não saí de Minas Gerais porque eu quis. Não foi algo que eu tenha escolhido. Vou sair de Minas Gerais. Quando eu saí, você veja como a vida é. Eu saí porque, naquele momento, começou o processo, dentro do período da ditadura militar, de perseguição política. Eu saí porque, naquela época, né, já invadiam casas, revistavam casas, as pessoas já eram torturadas, algumas já tinha havido mortes, né? Então, eu saí de Minas Gerais e fui me esconder em outro estado da federação. Eu sempre olhei Minas Gerais porque é muito difícil, se você passou toda a sua infância e toda a sua juventude no local, é muito difícil que esse local, você pode até ir para outro estado e para outro lugar do Brasil, mas é muito difícil que esse estado não saia de dentro de você, né? Não, fica dentro de você. É ali, é aqui que eu vi a vida
E aqui que eu comecei a fazer política também, né? E manteve muitas relações familiares, pessoais. Não, toda a minha família, Tá lá, né? por parte de mãe, é daqui. A minha família, por parte de pai, nem é do Brasil, mas a minha família toda, por parte de mãe, ela é mineira, com todas. E a minha mãe, inclusive, hoje, né, ela optou por ficar aqui, né, e por isso eu vim para cá também. Eu acho, sabe, ô Mercadante, que eu usei uma expressão, né, de uma música que eu acho muito bonita, que aqueles que falam, mas não é de Minas, porque isso, porque o outro saiu assim, foi para lá, veio para cá. Eu acho que a melhor frase a respeito do seu pertencimento é aquela de uma música que diz o seguinte: sou de Minas, aliás, sou do mundo, sou Minas Gerais. Eu acho que ela é perfeita no seguinte aspecto. O Guimarães Rosa já dizia que o sertão era o mundo. Minas tem isso. Se você sempre em Minas, mesmo no lugar mais pequenininho, você enxerga o mundo. Interessante porque, presidente, o golpe militar de 64, a ditadura, te tirou de Minas. E o outro me devolveu. E esse golpe te levou de volta. Então, a sua relação com Minas passa também por essa luta pela democracia. Passa. Saiu de lá para lutar pela democracia e volta para lutar pela democracia. Eu acho que você sintetizou bem. Um me tirou, o outro me devolveu, e que esse outro seja curto. E que nós encerremos ele em 2018, outubro. E Lula lá. E Lula lá. E Lula livre. E Lula está cada dia mais perto da urna, né, o Mercadante? Nós queremos ele dentro da urna. Você viu hoje uma coisa fantástica, a Bachelet, presidenta do Chile, que foi secretária da ONU, teve funções extraordinárias, uma mulher de grande prestígio internacional, já assinou um grande abaixo-assinado internacional para que o Lula esteja como candidato nas eleições de 2018. Eu só espero não ter que fazer uma abaixo-assinado para você também, porque pelo visto tem que ter um tapetão. A gente vê toda hora movimentos para impedir que você seja candidato, porque a eleição eu acho que está liquidada lá. Não, nunca nenhuma eleição está liquidada. Você tem que trabalhar, mas você vai trabalhar e você já mostrou a competência que tem como candidata, ganhou 2 eleições presidenciais, tenho certeza que nós vamos ganhar essa também. Eu só queria te falar uma coisa. De impedir como impedir o Lula, porque você, junto com o Lula, é também uma ameaça a esse Eu acho que tem uma coisa extremamente constrangedora nas tentativas de impedir que eu seja candidata ao Senado em Minas Gerais. Qual é a coisa constrangedora? Acho que é constrangedoríssima. Veja você, quando eu fui julgada por esse processo e que eles, sem crime de responsabilidade, me afastaram do meu cargo de presidenta da República, eleita com 54 milhões e meio de votos, eles dividiram a votação em 2 partes. Eles quem? O Senado da República. Na primeira parte dos votos, eles me condenaram a ser afastada do governo do Brasil. Na segunda etapa, no mesmo dia, na mesma hora, na sequência, não resolveram que não caçariam meus direitos políticos. Exatamente. O que mostrava claramente, né, que o golpe era mais uma, vamos dizer assim, o golpe baseado nas chamadas pedaladas fiscais era um expediente para me afastar do governo. Bom, agora, se eles quiserem discutir esta decisão do Senado, como alguns estão falando, eles vão ter de discutir também algo que jamais discutiram desde o dia em que foi consagrado o impeachment, dia 31 de agosto de 2016. Vamos ter de discutir a legalidade do impeachment. Coisa muito constrangedora de ser discutida, principalmente diante dos eventos passados, presentes e futuros. E o golpe é um fracasso moral, político, social, econômico. Não, e o golpe mostra sua verdadeira característica. Mostra sua verdadeira característica pelo fato de que, por quê? Porque durante 2 anos não foram capazes de julgar o meu impeachment e agora vão. Vão julgar para um artifício casuístico. Esse é um. Agora,
Não vejo outra hipótese, porque infelizmente, para eles, né, muito infelizmente, eu não tenho nenhuma condenação. Então, fica muito complicado. Eu queria agradecer muito aqui. Só tem um retorno para Minas Gerais hoje, precisa ir. Eu faço questão que esteja lá para fazer a campanha, mas foi uma honra muito grande começar essa série de entrevistas aqui, Brasil Primeiro, no 247, que tem sido um baluarte da luta pela democracia. O Leonardo Atushi, acho que eu falei para ele que ele está cumprindo o papel do Samuel Weiner lá na história, de uma imprensa livre, uma imprensa comprometida e lutando pela democracia, pelas liberdades, pelo contraditório, direito de resposta. Acho que tem sido um espaço muito rico. Então, começar essa série me dá muito orgulho, muita honra ter estado no seu governo, ter estado ao lado todos os momentos bons e difíceis que nós passamos, e agora começar esse trabalho aqui com a sua entrevista. Muito obrigado, boa campanha, e agora quero te ver no Senado. Vou estar lá na posse, tomando posse como senadora da República por Minas Gerais. E espero também ver Lula lá, Lula livre e Lula lá. Dentro da urna.